Roger Machado é oficialmente o novo técnico do Grêmio, apresentado oficialmente pelo clube, e hoje aqui no Portal do Gremista, agora a gente vai trazer para você os principais pontos dessa coletiva, dessa primeira coletiva do Roger, para a gente entender e para você entender tudo aqui no Portal do Gremista sobre como vai ser esse Grêmio do novo técnico Roger Machado, já velho conhecido da torcida. Mas antes a gente fala sobre a Bet7, nossa parceira aqui do Portal do Gremista, e convido você a clicar no link aqui na descrição e começar a fazer as suas apostas esportivas por lá. Muito jogo, muita coisa rolando lá na Bet7. Vamos para a vinheta então e trazer esses pontos bem interessantes e um ponto muito curioso sobre essa coletiva do Roger. Retornando após 7 anos da sua primeira passagem no clube, o Roger, já antigo conhecido da torcida, né, pela passagem como jogador, também pela passagem como técnico no Grêmio em 2015, ele está de volta para assumir a equipe que era comandada pelo Wagner Mancini, anunciado, né, no mesmo dia da demissão oficializada do Wagner Mancini. O Roger chega então para comandar o Grêmio nessa temporada difícil de 2022 e a gente vai destacar agora os principais pontos da coletiva dele. Bom, o primeiro, o Roger abriu a coletiva falando em algumas ocasiões em voltar para casa. Ele usou essa expressão de que ele estava voltando para casa, né, em referência ao retorno dele para o Grêmio. De fato, né, muito identificado por essas passagens como jogador e como técnico também, né? Começou a sua carreira como técnico no clube e ele falou também, né, de um convite no ano passado. O Roger está voltando nesse momento, mas foi questionado sobre um convite que ele teve no ano passado. Ele confirmou esse convite, confirmou o contato com o presidente Romildo, mas disse que optou naquele momento por não assumir o trabalho e que não teve a ver com a questão do Grêmio no momento, e sim, né, com uma questão pessoal dele, uma escolha pessoal dele. Enfim, passou por esse ponto o Roger, que também cita que ele herda um caminho pavimentado pelo Mancini. E aí, o que ele quis dizer com isso? Isso ligou um alerta ali, talvez, para alguns torcedores, porque pode ter dado a impressão de que ele daria sequência ao trabalho do Mancini, que a torcida não estava gostando, né, que não estava dando um resultado esperado dentro de campo. Mas ele cita ali depois que, obviamente, com modificações, ele vai dar sequência ao que já foi construído, a pegar uma base, né, como a gente sabe, por exemplo, que os reforços foram indicados pelo próprio Mancini, inclusive Nicolas e Janderson chegaram por já terem trabalhado com o Mancini. Roger fala de pegar essa base, pegar essa estrutura, disse inclusive que falou com o Wagner Mancini, que ligou para o Wagner Mancini e que falou com ele sobre o vestiário do Grêmio para tentar entender, né, para já fazer uma projeção do que seria o seu trabalho, então, à frente do clube. Então, o Roger tem essa ideia de pegar essa estrutura, pegar o que tem de bom que o Mancini já deixou no Grêmio e fazer, a partir daí, os seus ajustes. A partir daí, a gente tem 2 pontos bastante relevantes na coletiva do Roger. Esses ajustes a partir do trabalho do Mancini. Primeiro, ele fala da questão de vestiário, ele falou de ser um vestiário muito tranquilo. E, de fato, os jogadores podem até estar muito motivados para levar o Grêmio de volta à Série A. O Roger cita isso, inclusive, mas tem um ponto que ele vai precisar trabalhar com muita frequência e com muita atenção, que é tentar blindar o vestiário de problemas externos, de problemas políticos do Grêmio, que vão, né, ter cada vez mais sequência nessa temporada em um ano eleitoral. A gente precisa ter essa noção de que o Roger precisa fazer isso, e a gente, é lógico, quer a sua opinião aqui nos comentários sobre todos esses pontos que a gente está citando por aqui. Ele vai precisar ter essa capacidade de blindar o vestiário, e a partir daí, a partir dessa base do Mancini também, tanto de vestiário quanto de campo, ele na verdade não falou abertamente sobre o que ele pretende fazer. Ele disse que ao longo da sua carreira ele já trabalhou com equipes mais limitadas, com equipes mais fortes, já fez equipes reativas, já fez equipes propositivas e não deu uma pista ainda do que ele pode fazer no Grêmio. Se ele vai trabalhar de uma forma semelhante ao que ele trabalhou com o Fluminense, ao que ele trabalhou com o Galo, ao que ele trabalhou com o Palmeiras, ao que ele trabalhou com o Bahia, enfim, ele não deu nenhuma pista do que ele pode fazer em campo, mas ele fez uma citação também bastante importante sobre adequar o que ele entende às características do elenco. Ele sabe que tem uma ideia própria ali, o que ele pensa de futebol, é lógico, né? Isso passa pela cabeça do treinador, mas ele deixou muito claro que ele precisa chegar agora, entender as características do elenco e a partir daí fazer a montagem, fazer toda a estrutura do time para que o time jogue bola de acordo com as suas características, com os toques dados pelo Roger Machado,
ponto importante da coletiva, então, do Roger, que mesmo não dando um indício aí de uma formação específica, de um time propositivo, de um time mais reativo, entende que é essa união das características que pode fazer o Grêmio render. Ele falou também sobre trabalhos mais longos dele, que acabaram sendo trabalhos em que ele assumiu depois, né, sem uma pré-temporada. Ele chega de fato logo depois da pré-temporada do Grêmio encerrar. O Mancini acabou sendo demitido, o Roger chega para assumir. Ele diz que para ele isso não é um problema. E ele fala também sobre, né, ele falou nessa coletiva sobre a questão do torcedor, de reconquistar o torcedor, da importância do torcedor nesse trabalho do Grêmio, nesse ano difícil. Mas o ponto mais curioso ficou por conta de uma fala recente do Denis Abraão, que já tinha falado, né, já tinha se pronunciado sobre o Mancini ainda na ocasião, de que o Grêmio precisava fazer mais com menos. O Mancini precisaria fazer mais com menos, relacionando isso, né, o Denis, ao fato de o Grêmio não ter dinheiro, segundo ele mesmo, né, o Grêmio não ter capital para investir o quanto ele deveria para trazer reforços, né, para a temporada. E aí o Roger foi questionado sobre esse fazer mais com menos e ele deu uma resposta que passou muito por experiências dele. Roger tem muita experiência já de fazer mais com menos, principalmente se a gente pegar o trabalho mais recente dele, o trabalho no Fluminense. O Fluminense do Roger também não era um time que nadava em dinheiro, né? Não era um time que tinha ali um lastro financeiro muito grande. Então o Roger fez o quê? Acabou apostando muito em jogadores da base, lançou muitos garotos da base, Gabriel Teixeira, outros atletas trabalharam com o próprio Kaique, né, que depois foi vendido ao Manchester City, foi trabalhado pelo Roger, e aí com isso, logo depois ele emenda na sua resposta que vai trabalhar, que a ideia é que ele use o Grêmio, use o potencial de clube formador do Grêmio para dar sequência na temporada. Então, se mostrando, né, disponível, se mostrando totalmente tranquilo com essa possibilidade de trabalhar com menos, né? E com menos não necessariamente indicando um decréscimo. Ele inclusive elogiou bastante a capacidade do Grêmio enquanto clube formador. Pessoal, pontos bastante relevantes dessa coletiva, essa primeira impressão do Roger, né? A gente vai trazendo tudo para vocês aqui na sequência, e é lógico que você se inscreve por aqui no Portal do Gremista, acompanha a gente no nosso site, nas nossas redes sociais, todas aqui na descrição do vídeo, e deixa a sua opinião aqui nos comentários. Grande abraço e até a próxima.